Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais um final de semana, com a graça de Deus, né? Com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho desse final de semana. E hoje nós estamos aqui com o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, nas instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus os retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies distintas de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Bom, a leitura é extensa, mas o sentido é um só. Mostrar para a gente que nós somos todos iguais. Que aqui, ó, nesse corpo aqui, quando o espírito deixar esse corpo aqui, ele vai se desmanchar como qualquer um, como qualquer outro corpo. Vai ficar só os ossos. Põe o osso do rico, o osso do pobre, vê se há diferença. Não vai ter diferença. É tudo a mesma coisa. Nós somos todos iguais. Nosso corpo físico tem a mesma destinação, tanto do rico quanto do pobre. Então, para que nós vamos ter orgulho? Para que nós vamos ter vaidade? Por que nós vamos querer ser mais do que os outros, se nós somos todos iguais? Uns têm mais oportunidades de acordo com a sua missão, de acordo com a sua necessidade do seu espírito. Outros têm que passar mais dificuldades porque suas provas exigem que ele passe mais dificuldades. Ele tem que ter mais força para poder passar essas dificuldades. Aquele que veio num meio mais abastado, com mais condições, né, financeiras, vamos dizer assim, ele tem que ter muito cuidado, porque aquela prova ali é mais difícil que a outra. A prova da riqueza, ela é mais difícil que a outra. Então tem que ter mais cuidado, abrir mais os olhos. Aí é que vai ser testado a sua moral, a sua elevação, que vai ser testado ali. A prova é difícil. Vamos ter menos orgulho, menos vaidade. Vamos ter mais desapego às coisas da terra. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos. Somos todos feitos da mesma maneira. Somos todos um corpo físico
envolvidos por um espírito. Vamos cuidar desse espírito, que é ele que vai seguir o caminho. Esse corpo físico vai ficar aqui do mesmo jeito, vai desmanchar, vai virar pó. Então, para que nós vamos, né, carregar com a gente a vaidade, o orgulho? Somos todos iguais, né? Somos todos iguais. O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente, no capítulo 6 ainda, na vida espírita, a questão 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, os nossos entes queridos que já nos deixaram, os nossos amigos, né, que já nos deixaram, sim, eles vêm ao nosso encontro quando a gente tem condições, né, de poder recebê-los. Com certeza, porque enquanto nós, vamos colocar assim, temos condições de poder vê-los, poder recebê-los de acordo com a nossa vibração, muitos não têm essa condição ainda estão muito presos à materialidade, muito presos aos erros da terra ainda, né? Aos remorsos, às vicissitudes da terra, né? Esses ainda vão ter um tempinho ainda para poder ver os seus entes queridos, eles não vão conseguir, né? Mas se Deus quiser, nós vamos chegar lá e vamos encontrar, né, pessoal? Aqueles que estão a nos esperar, né? Os que já nos deixaram aqui. Os pobres coitados ainda aqui, eu vou colocar, que eu não sei como é que eu estou, né? Que vão chegar lá do outro lado e vão ver só aqueles espíritos que estão na sua vibração, que estão ali ainda tristes, estão ainda presos à matéria também, estão em sofrimento. Esses vão sofrer um pouquinho mais ainda e vão esperar mais um pouquinho para poder ver os espíritos que lhes são caros, né? E que já deixaram a terra. Tá bom? Um ótimo final de semana para todos nós, com muita luz, muita paz, muita sabedoria, muito equilíbrio e saúde para nós todos. Vamos nos divertir, né? Porque a vida não é só trabalho, a vida tem que ter diversão, tem que ter um tempinho para a família, um tempinho para os amigos e um tempinho para si mesmo, né? Então vamos lá, vamos aproveitar. Beijo no coração, até segunda, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer.